Olá, hoje a gente vai fundo num material fascinante, que olha para dois capítulos bem intensos do Apocalipse, o 12 e o 13. São textos cheios de imagens fortes, né? Dragão, bestas, um simbolismo que realmente mexe com a gente. A nossa ideia aqui é desembrulhar a análise que essa lição bíblica faz. Quer dizer, o que ela diz que significa esse dragão e essas duas bestas, uma do mar, outra da terra, qual a mensagem principal sobre, sei lá, conflito espiritual, poder, engano. É interessante, né? Porque como a lição aponta, depois daqueles juízos todos, os selos, as trombetas, o foco meio que muda aqui. A análise sugere que João está mostrando os bastidores, sabe? Quem são os grandes inimigos por trás de tudo. E a fonte argumenta que entender essas figuras é, assim, fundamental para a gente ficar vigilante, né? Para manter a fidelidade. Certo. Então vamos começar por essa primeira figura aí, que domina o capítulo 12, o dragão. A visão é bem marcante. Uma mulher vestida de sol, que a fonte diz que pode ser Israel ou a igreja. E esse dragão vermelho, enorme, cheio de cabeças e chifres. Mas a lição não para na imagem, né? Ela identifica claramente quem é esse dragão. Por que essa ênfase? Sim, exatamente. Apocalipse 12, versículo 9, que a fonte cita, é direto ao ponto. A antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo. A análise sugere que essa identificação explícita serve para, tirar a máscara do inimigo principal e conectar essa luta toda com a origem lá no Gênesis, né, a serpente. Daí a narrativa mostra a tentativa do dragão de destruir o filho da mulher, que a fonte interpreta como o Messias, claro. E isso leva a uma batalha no céu. Uma batalha no céu. Como assim? A fonte explica isso? Explica assim. A lição menciona o arcanjo Miguel liderando essa batalha. O resultado é que o dragão e os anjos dele são expulsos. E aí vem um ponto-chave que o material ressalta. Essa derrota no céu, paradoxalmente, deixa a coisa aqui na Terra mais intensa. O dragão cai, furioso, e volta essa fúria contra a mulher e a descendência dela, que Apocalipse 12, 17 identifica, né, como os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Quer dizer, a queda não é o fim da briga. Só muda o campo de batalha e a intensidade. E a fonte detalha como ele briga aqui na Terra. É só perseguição física? Não, não só. A análise destaca bem isso. É uma guerra, assim, em várias frentes. Tem a perseguição direta, claro, mas também tem o engano sutil, a sedução por ideias, sabe? Tudo para tentar minar a fé do povo de Deus. É uma estratégia bem ampla. E essa ideia de guerra cósmica, isso já aparecia antes no Antigo Testamento? O material fala disso? Fala assim, a lição lembra de Salmos, de Isaías, onde Deus luta contra monstros, tipo o Leviatã, que simbolizavam o caos ou até nações inimigas. Mas isso é importante, a fonte também frisa muito a proteção divina. Apesar de todo o ódio do dragão, o próprio Apocalipse 12 mostra Deus agindo para preservar seu povo, né? Nos versículos 6, 13 e 16. Entendi. E para fechar essa parte do dragão, a fonte tem uma frase de impacto, né? Algo sobre uma tríade demoníaca. Isso. Diz que o dragão e suas bestas representam a tríade demoníaca que tentará enganar e dominar a humanidade, mas sua derrota final é certa pela soberania de Cristo. E essa menção às bestas... Nos joga direto no capítulo 13. Perfeito. Exatamente. Sai do arquiteto do mal e vai para os agentes dele na Terra. E aqui a coisa fica talvez ainda mais sinistra, né? Capítulo 13 surge a primeira besta, vindo do mar. A fonte interpreta o mar como símbolo dos povos, das nações, da agitação política. É isso? Isso mesmo. O cenário político mundial, digamos assim. E a aparência dela é complexa. 7 cabeças, 10 chifres, lembra o dragão, mas tem traços de leopardo, urso, leão. Que mistura! Qual o sentido disso, segundo a análise? Então, essa combinação, aponta a fonte, lembra muito os impérios opressores lá do livro de Daniel, capítulo 7. A interpretação que a lição oferece é que essa besta é um símbolo de um poder político, mas não qualquer poder, um poder global, totalitário e radicalmente oposto a Cristo. É como se fosse a cara visível do poder do dragão no mundo. E essa ligação com o dragão é clara no texto. Claríssima. A fonte destaca Apocalipse 13, versículo 2.
O dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio. Não é um poder que vem dela mesma, sabe? É derivado. Vem direto de Satanás. Ela age como representante político dele. Tá. E como que esse poder se manifesta na prática? O que essa besta faz? A lição detalha bem. Ela solta blasfêmias contra Deus, contra o nome dele, contra o povo dele. Age por um tempo determinado, aqueles 42 meses, né? É um tempo que sempre aparece ligado à tribulação. E tem um ponto bem alarmante em Apocalipse 13,7, que diz que foi permitido a ela fazer guerra aos santos e vencê-los. Peraí, vencê-los? Como assim? Mas e a proteção divina que a gente falou antes? Como a fonte explica essa tensão? É uma tensão que está no texto, né? A interpretação da fonte sugere que esse vencer talvez se refira mais ao sofrimento físico, à perseguição, até à morte dos fiéis. Mas não significa uma derrota espiritual, entende? A pessoa pode perder a vida aqui, mas não perde a salvação. A lealdade a Cristo pode ter esse custo terreno. E isso conecta com a questão da adoração que vem logo depois. Adoração, a besta. Isso parece ser central na análise que a gente tem aqui. Com certeza. Apocalipse 13,8 é muito forte. Adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro. A análise vê isso como um sistema de culto mundial, obrigatório, oposto a Deus. Uma apostasia geral, assim. E a fonte até compara com situações do Antigo Testamento, tipo a pressão para adorar a estátua na Babilônia, que Daniel enfrentou. Nossa, e diante desse cenário, poder opressor, adoração forçada, qual a mensagem para quem está lendo, para os fiéis? A fonte indica alguma coisa? Sim, o próprio texto bíblico dá a dica. E a lição reforça. Apocalipse 13, versículos 9 e 10. Se alguém tem ouvidos, ouça. Aqui está a paciência e a fé dos santos. É um chamado bem direto, né? Para aguentar firme, para perseverar, para não ceder à pressão e manter a fé, mesmo que doa. E o versículo 10 fala algo sobre justiça também, né? Tipo, olho por olho. É mais ou menos isso. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. A análise liga isso com Jeremias, com Mateus, interpretando como uma garantia de que, no fim das contas, a justiça divina vai prevalecer. Os opressores vão colher o que plantaram, mesmo que os fiéis sofram por um tempo. Entendido. Então, temos o dragão, a besta do mar representando o poder político. Mas aí surge mais uma figura, a besta que sobe da terra. E a descrição dela em Apocalipse 13:11 é muito curiosa. Parece um cordeiro, com 2 chifres, mas fala como dragão. Que dualidade é essa? Qual a leitura da fonte? Essa é fascinante. A interpretação apresentada é que essa segunda besta representa um poder diferente, não político, mas religioso ou talvez ideológico. A aparência de cordeiro é a grande armadilha, entende? Sugere algo bom, inofensivo, talvez até espiritual. Só que a voz de dragão entrega a origem, a verdadeira lealdade. É um instrumento do diabo. O material chega a chamá-la de falso profeta. Ah, o falso profeta. Então, se a primeira besta é a força bruta do Estado, essa segunda é mais a propaganda, a persuasão. Exatamente. Ela age com a autoridade da primeira besta, 13:12, mas o método dela é outro. A função principal, como a fonte mostra, é fazer com que as pessoas adorem a primeira besta. E como ela consegue isso? Pelo engano, fazendo grandes sinais até descer fogo do céu, como diz o versículo 13. Usar milagres ou coisas que parecem milagres para enganar. A fonte comenta o perigo disso. Comenta, sim. A análise faz a ponte direta com os alertas de Jesus em Mateus 24 sobre falsos profetas que fariam sinais para enganar, se possível, até os escolhidos. E lembra também de Deuteronômio 13, que já avisava para não seguir quem fizesse prodígios para levar o povo para a idolatria. O ponto que a fonte acha fascinante é justamente esse: o mal imitando o poder de Deus para validar uma mentira. O engano vestido de espiritualidade. É muito sutil. E ela não para por aí, né? Cria até uma imagem da besta.
Sim, Apocalipse 13.15 é bem gráfico. Diz que ela dá fôlego, dá vida a uma imagem da primeira besta. E essa imagem fala e manda matar quem não a adorar. A leitura da fonte vê aí um símbolo do controle totalitário no nível máximo. Não basta obedecer politicamente, tem que adorar ativamente, sob pena de morte. O paralelo que a fonte faz é com a estátua de Nabucodonosor, lá em Daniel 3. Recusar a adoração era sentença de morte também. E isso tudo desemboca num dos pontos mais famosos e talvez mais mal interpretados do Apocalipse, a tal marca da besta. Como a lição aborda isso? O material explica que, segundo o texto AP 13:16 a 17, essa marca é imposta pela segunda besta, na mão direita ou na testa, para todo mundo. Rico, pobre, livre, escravo. E a função dela parece dupla, segundo a descrição. Primeiro, um controle econômico total, ninguém compra nem vende sem a marca. Segundo, e talvez o mais importante, ela funciona como um sinal visível, um símbolo de que a pessoa pertence àquele sistema, é leal à besta e, no fundo, ao dragão. É uma marca de adoração. A fonte compara essa marca com outros sinais na Bíblia. Sim, a análise menciona que no Antigo Testamento tinha a ideia de sinais de pertencimento a Deus, como amarrar a lei na mão e na testa lá em Deuteronômio 6. Só que aqui o conceito está invertido, né? É usado para o mal. É um selo de submissão ao poder anticristo. Uma falsificação do selo que Deus coloca nos seus servos, como a gente vê no capítulo 7 do Apocalipse. E o capítulo 13 termina com aquele chamado à sabedoria e o número enigmático, 666. Qual a ênfase da fonte sobre isso? É para ficar tentando adivinhar quem é? Não, a lição não vai muito por aí, de tentar decifrar o número em si. A ênfase maior está no próprio chamado do versículo 18. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta. O ponto central para a fonte é a necessidade absoluta de discernimento espiritual. No meio de um sistema tão poderoso, com opressão política e um engano religioso ou ideológico tão forte, a fonte argumenta que só a sabedoria que vem de Deus, tipo Provérbios 2.6, e o entendimento espiritual, como Daniel 12.10, podem ajudar alguém a sacar o que está acontecendo e a permanecer fiel. Certo. Então, juntando tudo isso que essa análise trouxe para a gente tem o retrato dessa oposição organizada contra Deus, né? Em Apocalipse 12:13. Exatamente. O que a fonte nos mostra é como se fosse uma antitrindade, sabe? Uma imitação distorcida do divino. O dragão, Satanás, como a mente por trás, a fonte do poder e do engano, a besta do mar como a cara pública disso, o poder político opressor, o Estado totalitário, e a besta da terra como o ministério da propaganda espiritual ou ideológica, que usa o engano, os sinais, para fazer todo mundo adorar a primeira besta. Esse padrão de imitar o sagrado para fins malignos é um insight bem forte que a fonte tira dessa leitura. E qual seria, então, a mensagem final que essa análise extrai desses capítulos para quem está lendo o Apocalipse hoje em dia? Olha, a mensagem central, que a análise repete bastante, é de alerta e, ao mesmo tempo, de encorajamento. Alerta sobre as táticas do mal, essa combinação de força bruta com engano sofisticado, e encorajamento para a gente ficar atento, ter discernimento, aguentar firme na fé, ser fiel a Cristo, não importa o preço. A fonte termina lembrando que, na visão do Apocalipse, quem resiste até o fim e vence são aqueles que têm o nome no livro da vida, porque confiam na soberania de Deus e na vitória final do Cordeiro, que é Jesus. Então, fazendo um resumo rápido do nosso papo hoje, a gente viu como essa lição bíblica interpreta Apocalipse 12 e 13. Falamos do dragão como Satanás, o grande inimigo, da besta do mar como símbolo do poder político que oprime e da besta da terra como falso profeta promovendo o engano religioso e ideológico. Isso. E a ideia que costura tudo na análise é que essas visões, apesar de complexas, são como um alerta sobre as estratégias do mal que se repetem na história, a força, a manipulação de ideias, mas, acima de tudo, é um chamado para a gente resistir com fé, confiando na vitória final de Deus. E para a gente fechar essa nossa conversa,
Fica uma pergunta no ar, inspirada naquele chamado à sabedoria lá de Apocalipse 13:18. Pensando além das discussões sobre quando e como essas profecias vão se cumprir. Como a gente pode aplicar esse chamado ao discernimento hoje? Como desenvolver essa sabedoria para diferenciar as narrativas que nos cercam? Como reconhecer as vozes de dragão, aquelas que semeiam engano, divisão ou pressão, mesmo quando elas vêm disfarçadas com a aparência inofensiva de um cordeiro? Fica aí a reflexão.